todo fechamento de ciclo nos causa angústia. Quanto menos coisas a gente tem, quanto menos prioridades, mais leve fica a vida. Nosso primeiro tema aqui é o desapego. A gente vai conferir o VT agora e depois a gente vai conversar. A vida humana é permeada de interações e formações de vínculos. Desde o nascimento, criamos relações com outras pessoas, o que é primordial para garantir a segurança e sobrevivência. Mas o que fazer quando a criação de laços com outras pessoas não surte um efeito positivo? E quando também entra em cena o apego material, na tentativa de manter, ao menos nas aparências, uma vida perfeita? Hoje vamos falar sobre o desapego e como impedir que vínculos excessivos nos impeçam de seguir em frente. Fique com a gente aqui no Bendita Hora e saiba como o desapego pode nos ajudar a entrar em 2024 com o que realmente importa. Com aquilo que realmente importa. Vou conversar, gente, com a Meire Camille, psicóloga, teóloga, palestrante. Deixa eu falar uma coisa, a Meire viaja esse Brasil inteiro com palestras motivacionais, treinamentos aí diferenciados, né? E o interessante, ela usa mágica, porque ela é uma mágica excepcional, de uma estirpe de mágicos no Brasil. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Padre Juarez. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não, é verdade. Eu fico feliz. Quando eu vejo a Meire, eu falo, ai, a Meire vai estar aqui, vai ser muito bom. Ô, Meire, e é mesmo de uma família de mágicos, sim, né? Sim, A família Camille é uma família conhecida. Isso, meu pai era mágico, meu irmão, ele foi lá para Dubai, lá fazer também as mágicas. Olha que beleza. Maravilhoso. Demais. Então nós estamos aí, sempre no meio, agradando e alegrando o pessoal. Ô Meire, vamos lá. A gente vai começar 2024, a gente está falando sobre... E a gente estava dizendo assim... a gente vai entrar em 2024 com o que realmente importa. Como é? E essa coisa desse negócio que a gente às vezes tem... A gente fica meio tristinho, né? Vai chegando no finalzinho do ano, perto do Natal, a gente vai ficando mais introspectivo e tal. E isso é muito comum, tem até um nome em psicologia. Chama Síndrome do Ano Novo. Olha que interessante. Então, ela tem essas duas fases. Primeiro, então, não a gente só fica impressão. mais deprê, assim, mais tristinho. E depois, quando chega no Ano Novo, é aquela festa e tal. Isso por quê? Porque todo fechamento de ciclo nos causa angústia. Todo fechamento de ciclo. Todo. Então, por exemplo, você pode ver que o dia, quando ele acaba, e você fala para a criança, vai escovar dente. A criança, alerta, dá um alerta nela, começa a pular, tal. Ela não quer dormir. Não quer fechar aquele ciclo do dia. Às vezes tem gente que começa a arrumar a casa, começa a fazer coisa à noite, bem na hora de dormir. Ao invés de descansar, ela começa a fazer coisa, engraçado se agita. Que à tarde, não dá uma depressãozinha também à tarde? Porque está fechando o dia, é verdade. Isso. E isso é natural do ser humano, porque nós temos uma dificuldade em fechar ciclos. Por exemplo, a gente adora casar, mas não dá para fazer a separação direito. A gente adora fazer sociedade, mas na hora de desmanchar a sociedade toda vez é um problema. A gente comemora os nascimentos, mas quando chega na hora de morrer, que a gente sabe que vai morrer, também é muita dificuldade. Então, nós temos muita dificuldade em finalizar ciclos. Por exemplo, quando chega no domingo, à noite, e você sabe que na segunda-feira vai começar tudo de novo, dá aquela angústia. Depressão. Você escuta a música do Fantástico, nossa, você dá uma depressão. É verdade. Entende? Por quê? Nós temos essa sensação de que ainda falta algo para ser vivido. Quando nós chegamos no final do ano, nós temos essa sensação, falar, meu Deus, eu queria que acabasse, mas ao mesmo tempo ainda parece que faltou alguma coisa. Não consegui fazer. Isso, então essa depressãozinha que a gente sente, essa tristeza, é uma autocobrança também que nós temos de que a gente sabe que é menos um ano. Então não é mais um ano, de vida, é menos um, porque a gente sabe, todos nós somos predestinados à morte. A gente sabe que vai morrer, não sabe quando, mas cada ano que passa a gente fala assim, puxa vida, é menos um. E a gente fala assim, mais um ano que nós estamos. Não, é menos um ano. E o que angustia o ser humano também é você não estar de acordo com aquilo, não fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Sei. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui, né, são algumas dicas para a gente ter um 2024 mais leve. Sabe? Porque o ser humano hoje, com toda a tecnologia, com todo o conforto, nós já entendemos que não é a matéria que nos vai dar este conforto. A gente já experimentou e viu que não trouxe. Isso, exatamente. Então, a gente fala, caramba, é outra coisa. Então veja, vamos só explicar essa questão da angústia, que uma coisa importante para vocês entenderem é, quanto menos coisas a gente tem, quanto menos prioridades, mais leve fica a vida. Antigamente, na época das cavernas, ninguém tinha depressão e ansiedade. Porque a depressão e a ansiedade, ela é são doenças da
era moderna. Porque nós vamos acumulando coisas. Perfeito. Quanto mais coisa a gente acumula, mais apego a gente tem e mais dificuldade a gente tem, porque tudo é medo. Então, medo gera preocupação, preocupação gera ansiedade, ansiedade gera o estresse e o estresse depois vai gerar depressão. Entende? Olha então, que interessante. Olha que coisa. Então, quanto mais a gente acha que... Quanto mais coisa a gente tem. Então, por exemplo, hoje... A gente acha que é bom a gente ter um monte de coisa. Não, e não é. Não é. Então, hoje a gente tem medo de tudo. Antigamente, a gente tinha medo de morrer, né? Agora não, a gente só tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, a gente tem medo do ladrão, a gente tem medo do aplicativo que tem gente enganando, isso, do golpe. Medo de roubar o celular, medo pelo filho, medo por... A gente tem tantos medos e tantas preocupações, percebe? Então, veja, se a gente começa a colocar muitas prioridades na nossa vida, por exemplo, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero ser um sucesso no meu trabalho, eu quero ser uma mulher perfeita, eu quero ter aquele corpo maravilhoso. São muitas prioridades. E isso vai frustrando a gente, porque a gente não consegue tudo. Exato. Então, para a gente ter uma vida leve, tem que ter pelo menos só umas 3 prioridades. 3 prioridades. Que já está bom. Por exemplo, o que eu acho que é interessante para a gente sem corpo, a gente não consegue funcionar, certo? Isso. Então, e outra, tá lá na Bíblia, né? Que é uma obediência bíblica. Isso. Cuidar do corpo, que é a sede do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, uma ação de saúde é legal de ser feita todos os dias. Uma prioridade está aí. Isso. Uma prioridade é cuidar do corpo, cuidar da saúde. Isso mesmo. Isso. E sempre tem que trazer alguma coisa para a ação. Porque o ser humano, ele tem um fluxo. Um fluxo eu tenho um pensamento que me gera uma energia no corpo, que é a emoção, a vontade de fazer. Isso. E quando eu executo essa ação de acordo com aquilo que eu desejei, eu fico feliz. Isso. Entende? Então eu falo assim, puxa, eu pensei em fazer a ginástica, eu fui fazer a ginástica. Eu quis comer uma comida saudável, eu comi comida saudável. A angústia, ela vem quando eu penso uma coisa e faço outra. Não consigo realizar aquilo que eu pensei, que planejei. Então, assim, por isso que eu falo que quanto menos prioridades, mais importantes. Então, uma das prioridades, por exemplo, é você fazer uma ação de saúde que é fácil. Então, mas enxerga que você está fazendo. A outra questão é a gente aprender a lidar com a angústia, porque as pessoas, padre, elas me perguntam assim, Meire, como é que eu faço para lidar, para não sentir mais angústia? Eu falo, gente, a angústia é o que nos faz seres humanos. Sabe? Porque nenhum bicho sente angústia. Não. Porque só o ser humano sabe que vai morrer. O cachorro não sabe, o gato não sabe, então ele está tranquilo, ele vive como se for aquele momento, aquela vida. E Deus elege dentre as criaturas quem para ser o amigo? O ser humano, é com Adão que ele conversa, né? Porque nós temos consciência. Ele sabe que ele é o que ele é, né? Isso. O Homo sapiens sabe, o homem sabe que sabe. Exato. E a gente sabe também que nós somos muito vulneráveis. Sim. E que a nossa vida, ela pode ser um sopro, sabe? Então, no Japão, por exemplo, o símbolo é a sakura, que é aquela flor. E é uma flor tão sensível, que ela é linda, ela abre e qualquer vento já acaba com ela, você entende? Isso é o símbolo da vida. Que isso, ela é linda e efêmera. Isso, no sopro ela pode acabar. E por nós sabermos disso, o que a gente faz? A gente não quer entrar em contato com a angústia e faz um monte de coisa para nos livrarmos dela. Para despistar essa angústia. Isso, e nós caímos num outro erro, que aí chega a ser até às vezes uma patologia da angústia, que é o descaso. Então a gente começa a confundir desapego com descarte. O que a gente descarta? Material. E hoje a gente está descartando pessoas, entende? Então, o desapego, qual que é a diferença? O desapego é quando a gente deixa ir, a gente tira o vínculo, aquela coisa emocional forte, por exemplo, acabou o relacionamento, acabou um projeto, acabou o ano, e eu não fico mergulhada ainda, emocionalmente vinculada ainda vivendo aquilo, sofrimento, que é uma coisa que não existe que é uma coisa que já passou. Quando eu compreendo isso e o papel que aquilo teve na minha vida, eu trouxe para o racional, tirei do emocional, trouxe para o racional, houve uma compreensão e é por isso que eu deixo passar. Isso é o perdão. O perdão, quando que a gente consegue perdoar? Quando a gente consegue compreender.
Então, quando a gente traz para o racional, o perdão, ele não é um processo emocional, ele é racional. Racional, Né? é. Porque quando a gente olha para daquela situação e fala, agora eu entendi. Eu estou olhando por um prisma diferente, mas eu tive essa compreensão. Compreendi, você fala, beleza, acabou. Pronto. E você falou uma coisa muito importante, o perdão não é emocional, porque a emoção sempre vai lhe dizer o contrário. Isso. Para não perdoar, para não... Tudo isso. Já se viu, fez isso comigo. Então, você tem que racionalizar esse processo. Perfeito. É verdade, interessante. Entende? Então, lidar com a angústia é um aprendizado do espírito que todos os seres humanos têm que saber lidar. Não acabar com ela, porque ao tentarmos negar a angústia, nós deixamos de nos tornar humanos. Deixar de ter angústia é querer... como você diz, de repente é querer ser um animal. E a gente vai ter angústia o tempo todo. Por exemplo, padre, quando você se apaixona por alguém ou quando você gosta de alguém, se você tem um filho, se você tem amor, você tem apego. Que é o apego que faz você se importar com o outro. Isso. E se você se importa com o outro, você se preocupa e você vai se angustiar. Porque é normal, é natural. Se você sai e não volta e eu gosto de você, eu falo assim, meu Deus, vai se angustiar. ele não volta, não sei o que está acontecendo, ele não fala mais comigo. Uma vida sem angústia não existe. Não existe. Isso. O que de repente pode ser prejudicial quando o que você está falando. Nós elegemos tantas e tantas coisas para nos estarmos apegados assim, e isso gera uma angústia imensa. Perfeito. Sofrimento demais. Isso. Gente, escutar você é tão prazeroso, é verdade, sabia? Ai, que bom. Porque você é assim, escorrévole, a coisa vai encaixando. Sim. Você vai tomar... Como saber quando devo insistir ou desistir de uma relação? Ai, que coisa difícil essa. É difícil. Sempre muito difícil. Você sabe que a gente estava falando da angústia e hoje a gente perdeu essa capacidade de discernir o que realmente é importante para nós, a ponto de achar que tudo para nós é importante, né? Então, só para fechar aquele pensamento. No caso do amor, é a mesma coisa. A gente tem que ter uma certa maturidade. Por isso que o autoconhecimento é algo que todo mundo tinha que fazer desde pequeno, certo? Não quando a coisa acontece. Porque, nesse caso, a gente tem que entender que, sabe, tem uma coisa, padre, que é o vício emocional. Às vezes, nós não somos apegados à pessoa, nós somos apegados na forma como aquela pessoa me faz sentir. Então, pode ser qualquer pessoa, mas ela me faz sentir especial. Então, eu fico vinculada à forma como eu me sinto e não exatamente à pessoa. Então, esse discernimento, será que eu estou ficando por quê? Porque às vezes a gente não sabe nem por que está numa situação, numa relação. Essa clareza de pensamento a gente só vai ter se tiver reflexão. E a reflexão, ela vai atingir algumas áreas cerebrais que precisam ser desenvolvidas. Sei. Então, por exemplo, a pessoa que não lê, ela não vai desenvolver essas áreas. A pessoa que não para refletir e falar sobre a vida, ela não vai ter essa capacidade. Então, hoje, nós estamos muito voltados para fora e estamos trazendo pouca essa capacidade de reflexão, de apreciação da vida, de intuição. Então, nós estamos perdendo essas capacidades justamente porque nós não paramos para exercitar. Para cultivar isso. Para cultivar. Porque da mesma forma que você tem que ficar na academia, por exemplo, 1 hora fazendo ginástica do corpo físico, você também tem que fazer o exercício do espírito. Verdade. Tem que ter o tempo. Às vezes a pessoa vai chegar no final do dia, pode fazer amém. É verdade. E dorme essa lá, é você entendeu? Essa é a oração. Então, assim, esse é o tempo que ela dedica para tomar decisões importantes como essa, de saber quando aquilo já acabou, quando aquele ciclo já acabou, ou quando eu ainda estou ali porque eu não tenho outra coisa para fazer, você entende? Sei, interessante. Porque isso acontece às vezes até em serviço. Às vezes você está num emprego que já não está te dando mais nenhum conhecimento, nada, só salário. E aí você não sabe por que você está ali ainda. E tem muitos relacionamentos que ficam assim, você se acomoda nele. Mas você não quer fechar aquilo. Isso, porque não tem outra coisa, não tem outra novidade, vou ficar você entende? Com isso aqui mesmo, é tá melhor ruim, isso mas vou do que... ficar. Tá ruim, mas tá bom, sabe aquela coisa, né? Entende? Então, assim, muitos ciclos vão ficando assim. E aquilo que eu estava falando da angústia, quando a gente não quer entrar em contato com ela, como é que eu aprendo a lidar com a angústia? Quando eu entro em contato com ela. Isso não significa eu mergulhar numa depressão profunda, não é isso. É eu refletir sobre aquilo. Por exemplo, para saber, será que realmente eu preciso daquela viagem maravilhosa todos os anos?
Será que eu realmente quero isso? Ou eu tô desejando porque todo mundo fala que é bacana? Todo mundo acha. Isso. E aí eu começo a perceber que aquilo não é tão prioridade da minha vida. Aquela bolsa maravilhosa que eu quis tanto, aquele carro da moda e tudo mais, não são tão importantes. São poucas coisas que realmente são importantes na minha vida. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, como que a gente determina o que é importante para nós? Né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente já falou, que é a saúde. Né? Porque sem saúde, padre, você não faz nada. Nada. Com dor. Você não consegue, vomitando, você não consegue fazer nada. Você está imprestável ali, né? Então, você tem que cuidar disso. A segunda coisa que faz parte do aprendizado da angústia é trabalhar com a humildade. Nós temos que trabalhar, a única forma que você tem de lidar com a angústia é sendo humilde perante a vida. O que significa isso? Significa que, assim, a gente não aceita o nosso desamparo, a gente não aceita a nossa humanidade, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Então, o que a gente faz? A gente começa a tentar se cercar de controles, né, para amenizar a minha angústia. Então, eu faço plano de saúde, eu faço seguro da casa, seguro do carro, seguro disso, seguro daquilo. Eu tento controlar todas as variáveis para ver se eu escapo da morte, se eu escapo da doença, se eu escapo das angústias. Isso, de tudo. Porém, padre, o mal que acontece com o outro também pode acontecer comigo. Sim. Entende? Então, assim, nós não estamos livres das coisas que acontecem com você, com o outro. Nós somos iguais. Então, nesse ponto, a gente tem que entender que nós somos um ser como qualquer um da natureza. E vamos sofrer todos os males e as bênçãos como qualquer um. Uma árvore, ela não cresce pensando, será que amanhã vai chover? É verdade. Eu vou crescer menos agora? O cachorro pensa assim, vou fazer um estoque de comida para ver se amanhã eu vou... Não, ele vive. Ele vive aquele momento. Vive. É interessante que quase que o segredo da vida, de viver bem, é isso. Isso. Viver esse momento. E Jesus fala isso, né? Ele fala, olha essa flor, nem trabalha e é linda. Vive esse momento. Ela só é. Então, esse é um segredo para a gente lidar com a angústia. É a gente falar assim, cara, o que eu posso fazer para amenizar? Eu vou fazer o que é possível. Porque o que não for possível, não está mais na minha mão. E eu aceito a minha pequenez. Ninguém está obrigado ao impossível. Porque nós vamos sentir angústia o tempo todo. Por exemplo, eu recebo pergunta assim, minha mãe está com depressão e ela não quer se cuidar. E eu faço o quê? E realmente, o que a gente faz? Porque nem Deus mexe no nosso livre-arbítrio. Não pode. Ele não entra na nossa cabeça e faz a gente mudar o comportamento. E quem somos nós para entrar na cabeça do outro e fazer com que o outro faça o que eu quero que ele faça? Percebe? Então, em muitos momentos, nós vamos ter que lidar com essa angústia, né? Porque a gente ama, quer que a pessoa faça a escolha melhor. Que a gente acha que é certo. Mas, às vezes, a pessoa não está nem preparada e nem tem consciência para aquilo, ou não é capaz daquilo, sei lá o quê, né? E aí nós vamos ter que conviver com isso, com a nossa pequenez. Então, esse é o segundo ponto. Então, primeiro ponto, saúde. Segundo ponto, aceita a tua pequenez e fica feliz com ela como a árvore como uma flor como a sakura, que é aquela flor que abre e acabou. Sabe? Mas ela é feliz naquele momento. O Salmo fala, nossa vida é como uma flor que de manhã desabrocha, à tarde fica seca e morre. Isso, morre. E a vida é aquilo. A vida é isso. Aquele sopro. A vida real é assim. Isso. Né? A vida real. E a terceira coisa é a gente poder trabalhar com esse fluxo. Porque o que é ser feliz? Quando a gente pergunta isso para as pessoas, a gente fala assim, eu queria ser eu. Ser feliz é ser eu. Porque nós, muitas vezes, não somos o que nós somos de verdade, né? É o que os outros acham que a gente deve ser. Então, um exercício bem legal para 2024 é assim, é um exercício que você pode fazer em casa. Se você tivesse que se descrever com uma característica marcante, o que seria? Então, tem gente que pensa assim, eu acho que eu seria, sei lá, solícita, que eu estou sempre querendo ajudar as pessoas. Aí o outro fala, eu sou uma pessoa bondosa, eu gosto das pessoas, eu sou amorosa, ou eu sou organizada, eu sou uma pessoa que planeja bem, eu sou uma pessoa, sei lá, cada um vai ter, eu sou comunicadora, sou alegre, eu levo alegria para as pessoas, eu gosto de alegrar as pessoas. Então, cada pessoa vai ter uma característica pessoal marcante, que eu chamo de marca pessoal, que é como você é conhecido. Fulano de tal é organizado. Aquela que era que fulano de tal. Fala o nome dela e fala, ela é assim. Isso, aquela marca pessoal. E faça uma ação todo dia
que represente isso no seu trabalho, na sua casa. Então, se você é uma pessoa alegre, tenta levar um pouco dessa alegria no seu trabalho, na sua casa, nos seus amigos, de forma consciente, faça alguma ação assim. Se você é uma pessoa organizada, então você vai lá e traga isso para o seu trabalho, a tua marca pessoal. Então, essa também é uma forma da gente fazer um fluxo, sabe? A coerência entre aquilo que eu penso que eu sou, aquilo que eu sinto que sou, o que eu falo que sou e aquilo que eu efetivamente faço. Então, é aprender a ter coerência, porque isso é o caminho da virtude. É porque muitas vezes, o que é o pecado? É quando eu quero fazer uma coisa e minha ação sai torta. É verdade. Eu erro, ó. Pecado é errar o alvo. Isso. Então, quando eu pego uma característica que já é uma bênção minha, que é algo que eu já faço bem para as pessoas, e também fico feliz porque sou eu, faz parte da minha natureza, então eu consigo gerar esse fluxo e isso se forma um padrão. Eu começo a acostumar a ser uma pessoa mais virtuosa. Você vai perceber depois que você tem mais virtudes, você não tem mais uma só, você tem outras. E conforme você vai tendo consciência e agindo da forma como você pensa que gostaria de ser e aquilo que você é, você deixa a sua marca no mundo, pronto, acaba aquele teu medo do futuro, acaba aquela coisa, porque você já está cumprindo a sua missão. E acaba a angústia. Agora, acaba a angústia. Porque você não tem essa preocupação excessiva. Isso. É verdade. Não tem o medo de perder, porque você já está executando. Você já está vivendo aquilo. Exato. E esse finalzinho de ano, que a gente começa a ficar mais deprê e tal, nada mais é que a angústia de não ter feito. Sabe? Então a gente fala assim, puxa... Porque botou muitas expectativas, muitas prioridades. Então, para um ano só. Para um ano só. Tem que ser mais simples nas expectativas. Exato, isso. A vida tem que ser bem simples. Quanto mais simples e menos prioridades, melhor. Isso é o desapego. É fazer sábias escolhas na vida, entende? E as escolhas, você pode ver, nenhuma delas são materiais. Nenhuma das que a gente falou é material. Não. Porque hoje a gente vê pessoas bilionárias, milionárias, que têm depressão, que se suicidam e tudo mais. Porque não é aquilo. Porque não é aquilo. Porque, na verdade, aquilo que você começou falando isso, criou tantas coisas... prioridades, que se apegou tanto naquilo, que causou uma angústia tremenda. Exato. E também não é a fama. Que nem agora eu estava vendo os artistas, né? Que tem vários artistas agora com depressão, com síndrome do pânico, né? Que agora parece que tá uma coisa assim. Mas até isso a gente fala, eu queria ser amado pelas pessoas, eu queria ser admirado e reconhecido pelas pessoas. E lutam pela fama. E quando você chega lá, você fala, caramba, não era isso. Você fica escravo daquele sistema que a gente estava até falando, que você fica preso em viagem, aeroporto e hotel e não sei o quê. A vida não é o glamour. A rede social e aquela coisa toda. Isso suga a tua energia. Interessante. Colocou tanta coisa em cima de você que aquilo lhe trouxe uma... E virou pesado. Aí a vida ficou pesada. Aí você está sendo tudo que você não é. Porque você está tendo que ser um personagem na rede social. Você está tendo que fazer tudo que todo mundo manda você fazer. E, na verdade, você está sendo todo mundo menos você. Olha que Por isso que eu falo, para viver bem, padre, a gente é muito simples. É ter poucas coisas. É igual o Homem da Caverna. E eu não estou querendo dizer... Eu não estou querendo... Ter poucas coisas mesmo, é verdade. Ter poucas coisas. Não precisa tanto. A simplicidade é uma coisa muito interessante. E quanto mais você encontra... Em que lugar você encontra mais felicidade? Um lugar onde as pessoas têm menos. Isso. Tem menos. E saber que se você gosta de alguém... Por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, se relacionar ou amar alguém significa ter coragem. E é verdade, porque para você amar alguém, é a coragem de passar pela angústia. Porque certamente, se você se importa com alguém, o teu coração vai se afligir em algum momento que aquela pessoa vai se afastar de você. Então, qualquer sinal que a pessoa vai fazer, tipo, não estou gostando muito de você, você vai se afligir, entende? E muitas vezes, porque a gente não conhece esses caminhos da angústia, muitos casais, eles ficam se apurrinhando, ou até mesmo famílias, elas aprendem a se relacionar, um apurrinhando o outro. Não sei se você já viu isso? É enchendo o saco um do outro, sabe? Deixando o outro nervoso. Por quê? Porque quando você fica nervoso, significa que ele se importa comigo. Você se importa. Você sente alguma coisa por mim. O filho que de repente se revolta com os pais, na verdade ele está querendo atenção. Querendo atenção, exatamente. Querendo atenção. Né?
E Meire, se eu não quero a angústia, eu simplesmente vou ser indiferente com essa pessoa. Aí a gente cai naquele outro problema, né? você me causa um problema muito sério, porque é horrível ter que fazer para acabar quando você fala. É verdade, eu tô falando de verdade, ficou no meu coração. Quando você fala, dá vontade de escutar o tempo todo, dá vontade Ai, que de... bom. E agora você faz um problema muito sério, porque eu vou ter que terminar o